O Corinthians, hein? Quem diria, falando em grana, em SAF, não sei o que lá. O sonho na brincadeira. No sonho na brincadeira já tá mirando a Libertadores. E tem o Memphis agora em lua de mel. Você estava preocupado que o Memphis andando muito pro São Paulo? Tá muito solto. Que história é essa? O resto tá com medo. Não, é bacana ver as imagens. Ontem ele foi pro... tem o nome aqui do bairro, mas enfim, é no Santo André. Que é grande em Santo André. Em Santo André, mas é um bairro. Santo André. Vamos falar bem direito da minha cidade. Não, ela é um bairro em Santo André. Qual bairro? Eu conheço tudo lá. Peraí. Mas tudo bem. Depois... Conhece nada, ele conhece só o Bruno Daniel. Bruno José Daniel é o estádio que tem rodinha. Toda vez que eu vou lá... Olha lá, ó, tá todo... Jardim Santa Cristina. Jardim Santa Cristina. De fato, eu não André. conheço. Esse eu não conheço. E aí ele foi lá porque a mulher que está fazendo o cabelo dele e fazendo... ele tava com o cabelo, mas agora fez uma trança ali, um negócio. E aí ela mora lá e ele foi até lá, provavelmente vazou a informação e a comunidade, o local virou essa loucura que virou aí. Brejinha e tal, Os caras gritando Corinthians, lá, ela tá fazendo o cabelo dele, ficou como combinado, mas acho que vazou a informação, ela já tinha feito outra vez, só que dessa vez vazou a informação. Aí, ó. E aí o Corinthians volta só quarta à tarde, né? E ele é a segunda data FIFA que ele não pega. Por exemplo, eram 3 dias e meio. Fala da Cara, frase do Koeman lá. Um né? voozinho rápido, se ele quisesse ir para a Holanda, é a segunda data FIFA que ele fica por aqui. Ele não foi convocado, só vai ser convocado possivelmente em março. Março, na primeira data FIFA, o Koeman disse que está de olho nele, enfim, tá vendo que a melhora dele, que ainda não dava nessa data FIFA, mas que na próxima tá aberto. Mas é muito assim, é o que eu falei aqui há, sei lá, 10 dias isso. Para mim, cara, a adaptação dele ao Brasil, ao futebol brasileiro, a São Paulo, ao torcedor, o envolvimento dele é acima do que eu imaginava que ele estaria fazendo. Eu achei que ia ter uma frescurinha ou outra, faltar num treino ou outro. Né? Tava esperando não, talvez não o Rames. Porque o europeu aqui não costuma dar esse tipo de brecha quem joga aqui. Você vê o Payet dando 1000 problemas no Vasco? Não, até hoje... Não, mas não tá no problema. Por Não. Os europeus, eles estão É. vindo ao Brasil e não dando tanto trabalhos assim, não sendo tão estrelas, nada. Mas igual ele está, eu confesso que eu também não esperava. Tá um cara, pelo que as pessoas falam, simples pra caramba. Todo pós-treino, ele para o carro dele na porta, do lado de fora do CT, desce do carro... E atende todo mundo. Aliás, outros jogadores aproveitam que sabe que ele vai parar e sair do carro para atender. E aí aproveita, fica toda a filinha de carro e vaza para ir embora para casa logo. E o cara com uma paciência de atender todo mundo tal. Assim, pode ser uma coisa boa, mas é uma promessa que ele deu a entender que ele faria. Lembra na coletiva ali, todo de terno? Aliás, tem uma montagem hoje que é ele chegando. Ele estava de terno lá, todo... Agora já tá de bermuda, havaianas e de basquete, brasileirou. sem camiseta e brasileirou e tal. Olha na tela aí com os números do Corinthians com Depay e sem Depay. Olá, Massa. Tô vendo. Com o Memphis, 10 jogos, 100, 57. Vitórias, 6, 100, 20. Empates, 2, 100. Ele, 16. Derrotas, 2, sem ele, 21. Com ele, o aproveitamento é de 66%, sem ele, 44%. Massa. O aproveitamento dele é espetacular, né, cara? É um jogador muito bom. Ele é muito bom jogador. E outra, eu achei que ele fosse ter dificuldade de adaptação com a questão física, contusão e tal. Não, o cara saiu de Cuiabá, foi pra Argentina, frio, jogou e tal. Quantos na sequência? Ele tá indo bem, cara. 5? Ele tá indo bem. Eu acho que a preparação dele acabou sendo, aí eu acho que é um mérito, né? Muito bem feita, né? Um cara que estava inativo praticamente e agora pegar essa série... A gente falava que o Ramon Dias tinha se perdido no revezamento, que ia ter que usar o Memphis em todos os jogos. E usou e ele suportou, jogando bem todos os jogos. Inclusive na eliminação pro Haas, ele não jogou mal, pelo contrário, né? Ele fez a jogada do gol do Yuri e deu o gol pro Garro. E, 85 minutos contra o Inter, 76 Atlético Paranaense, 90 do Racing, 90 em Cuiabá, 79 Racing, 63 Palmeiras, 78 Vitória. 7 partidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas como cara. titular. Seguida, quase Pode sem crer. um pouquinho, algumas saidinhas de campo no final.
mas realmente essa parte de dentro e fora de campo é que eu, detalhe, claro, 4 já é também o número, muita gente hoje inclusive comparou aos números do William, por exemplo. O William fez 1 gol no Corinthians e 7 assistências, então ele já passou o número de gols do William em poucos jogos, então realmente tem, e me parece ser aquele cara, lembra quando a gente fez a coletiva de apresentação, demonstrando entender um país que não é um país europeu, porque ele também tem a sua origem lá africana e tal, e ele me parece esse cara que realmente, aquilo que ele falou no microfone, ele está sendo como profissional, mas também como ser humano fora de campo e tal. Eu acho que até agora ninguém tem um A para falar do cara, sinceramente. O torcedor está muito feliz com ele, as crianças, as faixinhas todas pelo estádio e tal. Ele entrou bem na mente do torcedor, mas é claro que o campo nessa hora também ajuda e o campo dele também está falando e fazendo a diferença. Os 3 gols renderam 3 vitórias nos 3 gols. Vitória, Cuiabá e o Atlético Paranaense foi 5, mas ele é o gol do 3-2. Então eu considero também o gol da vitória ali contra o Atlético Paranaense. O Roberto Maia fala, Depay é jogador para 25 minutos, mas em 25 minutos ele pode decidir o jogo. Ele está jogando mais do que 25 minutos, ele está sendo constante, acho que... Aí calma também, né? O cara vai fazer pré-temporada ano que vem. Em tese, ano que vem ele vai estar mais adaptado, entendeu? Sim. Em tese ele vai crescer ainda mais. E o cenário que ele vem ele estava treinando separado depois da Eurocopa, estava sem jogar. Sem clube, demora quase 2 meses parado, veio para São Paulo e começou já praticamente. E o Leonardo Felipe fala, qual trio vai entregar mais para o seu time em 25? Lucas, Luciano e Caleri ou Garro, Depay e Yuri? São jogadores de outro nível, eu acho. Sinceramente, os do Corinthians. Sim. É que o Yuri pode nem ficar, né? Esse é um problemão, porque eu acho que a técnica e a inteligência do Memphis casam muito com a velocidade, com a força do Yuri, né? E aí, aliás, é um baita trio, né? E o Garro e o Yuri estão na idade auge da carreira. Luciano, Caleri e Lucas, os 3 têm mais de 30. E mesmo o Memphis, trintinha só, não é 38, 37. O Memphis com o Lucas, você compara ali a idade, sei lá, o poder de decisão, etc. Embora o Memphis acho que seja um jogador ainda mais capaz, tecnicamente falando. O Vinícius fala que o Depay encaixou bem com o Yuri, verdade. Então vamos ver aí a tela agora com o Yuri Alberto, nas temporadas todas dele pelo Corinthians. 2022 foram 28 jogos, 11 gols, 2 assistências, 13 participações em gols. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências, 22 participações em gols. E agora em 2024, 54 jogos, 26 gols, 6 assistências, 32 participações em gols. Ô Massa, onde estão, do que se alimentam, onde vivem os caras que há 3 meses atrás estavam falando que era bagre, que tem que ir embora, que não serve, que não pode vestir a camisa do Corinthians, que é um absurdo, manda embora, vende, leva no aeroporto. Cara, mas também muito por causa dele, né? Ele estava muito mal, gente. Ele caía sozinho em campo. Entendeu? Ele estava muito mal. Agora, isso eu acho que tem muito desse modelo novo de comunicação. Eu estou tentando checar aqui uma informação sobre o Palmeiras, mas tem muito a ver com esse novo modelo de comunicação que são as redes sociais, cara. Entendeu? Isso vai vindo de tal forma, é tão brutal, né? As pessoas... E tem uma... Putz, se eu vou falar isso, os caras vão achar que eu sou arrogante. Mas tem muita gente que não conhece um cacho de futebol, cara. Entendeu? Então o cara é emocionado, tem lá umas redes lá, que pessoas que o seguem, e ele vai descendo a lenha, porque ele vê que aquele desenho do Yuri Alberto caindo, não sei da onde, você viu isso? Aquilo dá milhões de views, cara. Aquilo as pessoas não vê, viraliza. Viralizam e vão entrando na mente das pessoas que nem assistir o jogo. E quem produz ganha dinheiro. Então, se a gente não entender isso e separar, entendeu? Você não vai conseguir avaliar o jogador. Agora, ele deu motivo para isso. Ele foi muito mal.
Ele estava muito mal. Sim, mas acho que Agora, o time inteiro estava, né? Então, ok. O time do Corinthians, do Paulista, é ridículo. Desculpa Não tinha a nem palavra. jogador pro banco. O técnico chama ele de burro. Aí o Mano Menezes. Aí o próprio jogador. Aí entra o Antônio Oliveira, joga com o Yuri e 2 pontas, sem um meia, ele tendo que voltar. Ele não sabe, tecnicamente ele não vai... Se você pede para ele construir alguma jogada no meio de campo, esquece. Ele tinha que voltar toda hora. Foi assim que ele caiu 10 vezes. E aí o Corinthians contrata um 10, um parceiro, e ele joga onde ele sabe jogar. Talvez seja o melhor atacante do Brasil nessa situação. Então, de diagonal, com um monte de companheiro bom agora. Então, ele não vai precisar pisar mais na bola, porque ele não precisa pisar mais na bola. O jogo dele mudou completamente, simplesmente, porque mudaram. Técnico, companheiros, tal. O Corinthians mudou, né? A gente estava fazendo uma comparação, teve o levantamento agora da revista Placar, o Corinthians, os levantamentos de investimento nessa temporada. Botafogo primeiro, Flamengo segundo, Palmeiras terceiro, Corinthians quarto, Cruzeiro quarto, Corinthians quinto colado ao Cruzeiro. Então, o Corinthians investiu, além dos 3, e o Cruzeiro, SAF, que acabamos de falar, foi o quinto a investir. Você quer comparar com o São Paulo? 13º. Né? Então, essa transformação do Corinthians em relação aos outros, talvez tenha sido o que mais se transformou, mais até do que o Cruzeiro, em termos de... Mais, 21 foram embora. 21 foram embora, e agora o Yuri Alberto tem com quem jogar. Ele, o ano passado, com o Roger Guedes, tinha jogo, certo? Renato Augusto ali por trás e tal. Ninguém ficava vendo que ele estava sentado, caía sentado no campo. Agora, sem sistema tático, com um companheiro, não sei o quê, com o técnico chamando o cara de burro, o cara não vai jogar. Né? E eu acho que a primeira tela também explica a segunda tela. A chegada do Memphis, para mim, também foi fundamental, porque tirou completamente o holofote do Yuri. E ele foi jogando e fazendo gol, e se falava de Memphis. O Memphis vai estrear, não vai. 25 minutos do Memphis, quando vira titular. E o Yuri metendo gol. Então, eu acho que a figura do Memphis, de alguma maneira, tirou o protagonismo e a cobrança em cima do Yuri, e ele foi só crescendo. Só para vocês terem uma noção do que representa 26 gols numa temporada. Ele está a 4 do Pedro, que é o artilheiro do Brasil, com 30 gols. Então, faltam 4, o Pedro está parado. Aliás, o Pedro é um monstro, né? Se machucou há tempão, parou com 30, para você ter uma noção do que é o Pedro. Os 26 gols, eles já são... esse número é maior do que o do Jô, de 17, que fez 25, aquele ano mágico do Jô, um a mais. E a gente foi levantar, de 2001 a 24, no século, todos os artilheiros do Corinthians de temporada. Ele só perde agora para o Carlitos Tevez em 2005. Quem é mais novo talvez não tenha noção do que foi aquele furacão Tevez em 2020 e 2005. Ele fez 31. E para o David, de 2002, o Corinthians foi campeão da Liga Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e vice-brasileiro, time do Parreira, acertadinho, melhor lateral esquerdo, lado esquerdo do mundo que o Parreira chamava. Ele fez 32. As pessoas que veem aí o David, escala David, o David jogava muito, baita atacante. Sim. 32, ou seja, ele é o terceiro no século tendo mais gol numa temporada, o que representa esses 26 que ele já tem, faltando 5 jogos ainda pela frente. Agora, se ele sair, é problema. Tudo muito bem, mas que história é essa que ele vai embora? O Neto fala aí dessas possibilidades dele ir para o West Ham, não é novo essa história de West Ham. No meio dos jogos contra o Estudiantes, chega uma proposta do West Ham, 18 milhões de euros. No ano passado, né? No ano passado. O Duílio não vende, porque poderia ser campeão da Sul-Americana. A proposta chega, acho que o Corinthians estava até em estava em La Plata nesse dia. Eu estava lá também. 18 milhões, o Corinthians nega. E agora tem essa possibilidade de novo aí de chegar... o Neto fala numa possibilidade de 25 milhões de libras, o que daria quase 200 milhões de reais. A libra está 7,5. O Corinthians tem 50%. Então, nós estamos falando aí de um jogador que poderia render quase 100 milhões para o Corinthians numa pancada só. Ele tem só 23 anos, uma convocação de seleção. Talvez possa voltar aí num futuro próximo. E eu não sou um entendedor de Premier League como o Arnaldo é, por exemplo, mas me parece um cara... Fazendo esse facão que o Arnaldo falou o tempo inteiro, ele me parece ser um cara que se viraria muito bem numa Premier League do jeito dele,
fazendo o facão com a velocidade que ele tem, filtrando o tempo A inteiro. força física dele é impressionante. É um né? absurdo. Então, acho que isso ajuda demais. e eu já tive informação do staff dele, de pessoas ligadas a ele, que me disseram, a Premier League o seduz. Você falar para ir para a França, para a China, para Premier League é algo que mexe com ele e tal. Já tivemos 3 propostas de Premier League. Ele não aceitou não ir. O Corinthians negou as 3. Só que agora, nessa virada do ano, olha, sinceramente... E também tem aquela coisa, né? Você fica fazendo proposta pro Arnaldo. Arnaldo, vem, Arnaldo. Arnaldo fala, não. Vem, Arnaldo. Não. Vem, Arnaldo. Não. Aí o Arnaldo vai falar assim, ó, da próxima vocês me liberam, porque não tá dando. Né? Então... É o time do Paquetá, né? É o time do Paquetá. E outra possibilidade é o Nottingham Forest, que o Kia faz o que ele quer lá, enfim, contrata o que ele quer, levou o Carlos Miguel, podendo ser ele também uma possibilidade de ir Que é o time do Murilo também. Do Murilo. Aqui, ó, o mundo caótico, ele critica você, viu, Arnaldo? com razão. O Arnaldo sempre colocando na TV o Corinthians acima do São Paulo. Só uma coisa, olha a tabela do Brasileiro, apenas isso. Sim, o que eu estou dizendo é a transformação. A tabela do Brasileiro eu olho sempre, aliás, continuo atento a ela. Mas, assim, eu estou pegando um pouco o que está acontecendo esse ano para projetar o ano que vem, em termos de investimento de cada clube. Né? Nós estamos falando agora do Corinthians. Eu faço a comparação com o São Paulo, porque Corinthians e São Paulo, há algum tempo, estavam no mesmo lugar. Um resolveu para a esquerda, outro resolveu pela direita. Certo? Certo. Ainda mais no ano que vem. Então, segue um para cá e o outro para lá. Né? Em termos de investimento, não vai ter comparação. O São Paulo hoje tem a nona folha de pagamento do país. Nona. O Corinthians está entre as 4. Sim. Então, assim, quando você... E o São Paulo terá, possivelmente, no ano que vem, não estará entre as 10 folhas de pagamento do país. Entendeu? Tem 20 clubes na Série A. Só estou falando o que vai acontecer. Porque foi uma decisão que o São Paulo tomou. Certo? Sim. E esse ano a receita... E o Corinthians, cara, dependendo se for para Libertadores e tal, o Corinthians vai continuar rasgando o dinheiro. Ele vai nessa. Ele vai nessa. A tendência é que o Corinthians tenha uma folha de pagamento ainda maior no ano que vem. Se vender o Yuri, beleza, vai contratar, você acha que vai contratar quem? Vai contratar um jogador. O Vessone falou, repatria o Roger Guedes, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá. São caminhos completamente diferentes nesse momento. Eu não sei se tem projeção, mas o São Paulo deve faturar o quê de novo? 600, 650 talvez? Eu não sei se tem alguma... Há uma projeção no Corinthians de novo de passar de 1 bilhão de receita em 2024, porque vendeu Murilo no começo do ano, vendeu o Moscardo, enfim, vendeu molecada, vendeu o Wesley agora. Sim, mas há 3 meses, até 2 meses, 1 mês e meio, os caras no PowerPoint lá aumentou a dívida em 200 milhões. Né? Isso. A dívida é 2,3 bi contra 700 milhões. Uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Atenção, Corinthians. Uma hora vai dar errado. A dívida do Corinthians já é 3 vezes a do São Paulo. 3 vezes. Então, o Roberto Amerio Júnior fala, lembrando que o G9 levará o Corinthians à Sula e à Copa do Brasil. Espero que a direção esteja focada nisso e dê o suporte ao time. Liberta é plus, diz ele. Já o Fred fala, o Corinthians se livrar do rebaixamento é a mensagem de que no Brasil o crime compensa. Ih! Eu acho muito... Não é? Fred? Eu acho um negócio... Eu vou dar um exemplo, não foi ele que falou, mas o presidente do Vitória reclamou que o Corinthians contrata o jogador tal, e com o salário que o Memphis tem. Aí eu fui olhar, o Vitória fez 70 milhões no ano passado. O Corinthians fez 1 bilhão. Uhum. Ele pode ter o Memphis ou é o Vitória que pode ter o Memphis? Então as pessoas também se perdem um pouco no lance e continuam, muita gente achando que o Corinthians é um coitadinho. É a segunda maior receita do país no ano passado e vai ser a terceira, porque o Palmeiras esse ano vai passar de 1 bilhão e vai ser a terceira do país esse ano. Então, ele tem muita dívida, mas ele tem muita receita e gira muito dinheiro. E só tem essa dívida alta porque os caras fizeram tanta bobagem, tanta M, que o clube está nessa situação, porque ele segue arrecadando muito alto com tudo que ele tem, de cota de TV, de patrocínio, de torcedor, de arquibancada, sócio-torcedor, de tudo. Seria muito importante a gente manter o Yuri no Corinthians. Ano que vem vai estar mais entrosado ainda, fazendo uma pré-temporada com o Garro, com o Memphis, né? Todo mundo junto ali. E tinha tudo para fazer ainda mais gols.
Se vier uma proposta da Inglaterra, realmente é muito difícil de segurar. Mas se entrar 100 milhões na conta do Corinthians, vai ter dinheiro para trazer um nome igual ou acima do Yuri. Mas então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.